Oi, gente! Vamos falar sobre unidade de medida de massa. Já estou mostrando aqui para vocês as relações das unidades de medida de massa, que a gente chama de peso, mas o peso não é isso, né? A unidade de medida de massa, gente, está relacionada à quantidade de matéria que um corpo possui. Por exemplo, a medida de massa que você tem. Quando você vai na balança, aquele valor indicado é o de medida de massa que o seu corpo possui, quantidade de matéria que o seu corpo possui, e não o peso. O peso é uma outra grandeza, que está relacionada com a nossa massa e a gravidade, tá? Então, o que faz com que a gente fique aqui apoiado na Terra, né? Esse ímã, esse magnetismo, que a gente chama de gravidade, essa relação da massa com essa gravidade, é o chamado peso, tá bom? Então, quando eu falo, eu peso 70 quilos, não é bem assim. É que a nossa, ou a minha medida de massa é de 70 quilos, a medida de massa da carne é 1,5 kg, tá bom? Mas eu sei que é difícil a gente modificar esse hábito no nosso dia a dia. Então, a gente acaba só falando que é o peso mesmo. Então, olha só. A unidade de medida padrão da massa é o grama, né? A grama não. A grama é aquela lá que se corta, que coloca no jardim. Aqui é o grama, tá bom? Essa unidade possui os seus múltiplos e submúltiplos. Observem que essa tabelinha se parece muito com as relações das unidades de medida de comprimento, né? As unidades padronizadas. E os termos utilizados também são os mesmos. Como eu já falei para vocês no vídeo sobre unidade de medida de comprimento, para quem não viu ainda, corre e vá assistir, porque está aqui no canal. Para quem ainda não viu, é o seguinte: cada um desses termozinhos, deci, centi, mili, deca, hecto, quilo, tem um significado, tá? Decagrama, faltou um acentozinho aqui, circunflexo. Decagrama é hectograma. Não sei se faltou ou não. Acho que não, só para decâmetro, né? Bom, decagrama, gente, significa a medida do grama vezes 10. Então, decagrama é o mesmo que 10 gramas. Hecto significa vezes 100. Quilo vezes 1000. Deci é a décima parte. Então, 1/10 de grama. Centi é a centésima parte, 1/100 de grama. Mili, a milésima parte, 1/1000 de grama. Então, quando a gente relaciona essas unidades aqui padronizadas, a gente pode observar a seguinte relação. Se nós quisermos transformar a unidade de medida que está em grama para decagrama, o que nós teremos que fazer? Multiplicar por 10 para transformar em hectograma e depois por 10 novamente. E aí sim eu vou estar transformando em decagrama. Porém, ao invés de fazer essa multiplicação por 10 e por 10 de novo, a gente vai fazer o deslocamento da vírgula, que nada mais é do que uma simplificação dessa multiplicação, tá? Não é nenhuma invenção, é só uma abreviação mesmo desse procedimento. Então, eu vou fazer com vocês alguns exemplos, tá? Eu espero que muitos de vocês já conheçam essas relações, já que há uma repetição das unidades de medidas padronizadas, tanto para medida de massa, medida de capacidade, medida de comprimento, área. Então, como os prefixos são sempre os mesmos, as relações também, por conta desses significados, a maneira de transformar permanece a mesma, tá? Olha só, se eu quero transformar 0,251 quilogramas em gramas, o que eu tenho que fazer? A gente já sabe que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, tá? Mas eu posso olhar aqui e observar que de quilograma para grama eu tenho que percorrer 1, 2, 3 casinhas. Então, se eu tenho que fazer esse processo 3 vezes, eu teria que multiplicar por 10, por 10 e por 10. Ou seja, eu teria que multiplicar por 1000. Ao invés de fazer isso, eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Vamos lá, olha só. A vírgula ficaria assim. Vou colocar aqui esse número, 0,251.
A vírgula vai para a direita 3 casas. 1, 2, 3. Parou aqui. Ou seja, 0,251 quilogramas é o mesmo que 251 gramas, porque a vírgula parou aqui no final. Então, seria 251,0. Eu posso colocar 251,0 ou eu posso colocar só o 251, tanto faz, tá bom? Fica a critério de vocês. Vamos fazer um segundo exemplo, olha só. Deixa eu tirar aqui esse pedacinho. "12 hectogramas, vamos transformar em quilogramas. Agora, eu teria que caminhar a vírgula, fazer com que a vírgula se desloque para a esquerda uma casa, mas a vírgula não está aparecendo. Só que eu não posso esquecer que o número 12 é inteiro e também pode ser escrito da forma decimal como 12,0. Então, a vírgula está aqui no final. Ela vai vir para o lado esquerdo e vai ficar entre os números 1 e 2. Isso significa que 12 hectogramas correspondem a 1,2 quilogramas. Vamos lá. 0,01 decigrama. Cadê? Opa! Sem DM? O que é isso aqui? Como é que eu tô falando de grama e aparece um M aí? Não sei de onde é que veio, não. Ai, ai, ai. Decigrama, né, gente? Eu coloquei um M aqui porque no impulso acostumada a escrever de decímetro. Mas vamos lá. 0,01 decigrama em miligrama. Então, esse 0,01, olha só para essa vírgulazinha, eu tenho que fazer com que ela percorra 1, 2 casas para a direita. Então, 1, 2 casas para a direita. Significa que 0,01 decigramas é o mesmo que 1 miligrama. Vamos fazer esse último exemplo aqui. 12,59 decagramas, deixa eu ver, eu vou transformar em centigramas. Vamos lá, em centigramas. Então, eu teria que percorrer 1, 2, 3 casinhas para a direita. Vamos olhar aqui, pegando esse número, fazendo com que a vírgula percorra 3 casinhas para a direita. 1, 2, 3. A vírgula vai parar aqui. Então, eu vou preencher o espaço vazio com 0. E agora, eu tenho que 12,59 decagramas correspondem a... Olha só, esquece a primeira vírgula, tá, gente? A gente só fica com a restante, com a última vírgula que foi posicionada. Ela foi reposicionada, deslocada. Então, 12.590 centigramas. E é só isso, gente. Então, a maneira que a gente vai proceder para o caso de unidades de medida de massa e unidades de medida de comprimento é a mesma, o mesmo processo. A única coisa que vai mudar é a unidade padrão e, sendo assim, esse finalzinho aqui dos múltiplos e submúltiplos, porque agora são para grama e não para metro. Ok? Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham entendido essa parte do assunto. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.